Meu nome é Lisa, eu quero agradecer mais uma vez essa gentileza que a nossa casa faz em divulgar o trabalho não só do Evangelho em si, mas dessa filosofia que é tão bonita, que é essa mentalidade espírita, né? Espiritualista. Quando vocês chegam até aqui, vocês são guiados desde cedo, desde talvez até mesmo do início da semana. Vocês são inspirados a estarem aqui. Essa inspiração vem por meio da espiritualidade. Todos nós temos anjos da guarda, todos nós temos guias espirituais, todos nós temos pessoas que não vemos cuidando da gente o tempo inteiro. Então, dependendo do assunto que vai acontecer aqui, vocês são inspirados a virem na terça, na quarta, na quinta. Esse rodízio que a gente tem feito, né, que a nossa casa tem feito em relação aos palestrantes, traz bastante repertório pra gente. Eu adorava assistir as palestras do Lúcio, mas o Lúcio foi passar uma temporada fora, mas eu percebo que todo palestrante que vem aqui, que na verdade não é um palestrante, tá, gente? É só mais um voluntário. Esses palestrantes, esses voluntários, estão enriquecendo ainda mais o nosso repertório espiritual, estão enriquecendo ainda mais tudo aquilo que a gente precisa saber, porque os nossos guias, os nossos anjos, nos trazem aqui justamente para a gente receber essa mensagem. Então hoje eu sou só mais uma mensageira. Ao chegar mais perto de Deus, esse tema ele é infinito, porque existem diversas outras maneiras de chegar mais perto de Deus, de estar mais próximo da espiritualidade. Inclusive, quando vocês chegam até aqui e recebem o passe, que é coletivo, quando vocês vão ali na sala de cura, na sala de reiki, vocês já estão chegando mais perto da espiritualidade, vocês estão ficando mais próximos. Nós somos seres espirituais, somos todos filhos do mesmo Pai. Inclusive, Jesus, Buda, Saint Germain, que são os mestres ascensionados, que são os avatares, que são as pessoas que chegaram naquele lugar onde a gente precisa olhar como alvo, são nossos irmãos. Só que eles estão muito à frente da gente. Eu gosto de dizer que a gente está num jardim de infância do Mestre Jesus. Esse nosso planeta, o planeta Terra, ele é cuidado por Jesus, assim como outros planetas também. Então, todos nós que estamos aqui, estamos sendo regidos por Jesus e companhia, né? E todas as pessoas que cuidam também da gente. Mas esse tema aqui, como eu falei para vocês, ele nunca vai se esgotar. Então, eu trouxe aqui uma porcentagem muito pequena de como a gente pode chegar um pouquinho mais perto do nosso Pai, do Deus, aquele que para uns parece tão grandioso, tão inacessível, tão duro, e para outros que já estão mais afagados e que já entendem que Deus é puro amor e que a gente ainda nem conhece esse amor ainda. Esse amor se manifesta pela bondade, pelo nosso acordar e respirar todos os dias, pela nossa jornada, que a gente escolhe fazer a nossa jornada. Então, Deus é esse Pai bondoso, mas muitos ainda têm um Deus como algo inacessível, como algo tão grandioso que eu fico até com vergonha do meu pesar, daquilo que é tão ruim, que eu olho para mim e falo, poxa, se essa palestra é sobre virtudes, então eu acho que eu vou embora, porque eu nem tenho tantas virtudes assim. Estamos enganados quando pensamos assim. Nós somos cheios de virtudes. A virtude, que é o tema principal dessa palestra aqui, é um transporte para chegar perto de Deus. A virtude faz a gente ficar em harmonia com o que há de belo, e a gente pode ter aí o belo como Deus. Deus é o belo. Deus é o grande amor. Deus é a maior manifestação de amor. Algumas linhas do Evangelho, né, as protestantes, tudo mais, pregam algumas vezes um Deus duro, amargo, doloroso, punitivo, mas na verdade o Deus que é o real Deus mesmo, ele ama, e ele ama de forma infinita.
nem o amor da mãe, que é o amor que parece que é o amor maior do mundo, e foi Dia das Mães agora, né? Então, feliz Dia das Mães para as mãezinhas aqui e para aquelas que estão vendo a gente. Nem o amor da mãe, nem o amor do melhor pai do mundo vai se parecer com o amor de Deus. Porque ele ama independentemente se você tem virtudes ou não. Se você consegue entender o que são as virtudes, se você conseguir entender e se você não praticar, ele ama mesmo assim. Ele ama assim, de qualquer forma. Aqui no livro dos Espíritos tem uma questão que fala bem assim: e os maus? Por que eles escolhem ser maus? Esses maus, eles vão ser sempre maus? Aí Deus fala o seguinte, os espíritos que respondem aqui falam o seguinte: os espíritos que escolhem a maldade um dia serão bons. Nem que a gente tenha que fazer várias e várias e várias vindas, como nós mesmos aqui, para que eles aprendam a ter as virtudes. E é por meio das virtudes que a gente vai chegar hoje um pouquinho mais perto de Deus. Eu vou citar aqui uma frase de Helena Blavatsky. Helena Blavatsky é um ícone da teosofia. Helena fala o seguinte: os ramos da árvore são sacudidos pelo vento, mas o tronco permanece imóvel. Ou seja, se a gente pudesse fazer hoje aqui uma analogia, nós seríamos essa árvore, né? Desse jeito que eu desenhei aqui. Nós seríamos essa árvore. Essa linha que compõe o que está abaixo da terra. Aquilo que a gente não vê. Porque nós somos compostos daquilo que a gente não vê, né? E o que se vê é a partir daqui da linha de cima. Então, tudo isso aqui é virtude. Não nascemos exatamente com as virtudes. Podemos vir algumas vezes, quando a gente já está bem sofisticado nessa nossa ida e vinda, quando a gente aprende, a gente coloca em prática, a gente diminui a nossa prática do mal, porque sim, temos o mal e o bom aqui. Nós vivemos num mundo dual, então a gente tem o bom e o mal. A gente fica sempre escolhendo entre eles. Será que agora eu preciso ser mal? Será que eu preciso ser mais dura? Será que agora eu preciso ignorar aquela pessoa que estava tipo me ignorando ali? Será que não? Vou ser bom, eu vou seguir os passos de Cristo. Então a gente está sempre nessa nossa escolha mental. E é isso que faz a gente especial, porque a gente ainda está aprendendo a viver nesse planeta, que é um planeta ainda em desenvolvimento. Se a gente fosse topzera, se a gente fosse bonzão mesmo, a gente não tava aqui no planeta Terra. E por isso que agora a gente vai passar para essa transição planetária. Enfim, e por conta de todas essas catástrofes e todas essas coisas acontecendo, a gente se assusta um pouco. Mas tudo isso faz a gente chacoalhar para a gente criar boas virtudes, né? Criar virtudes. Então, se essa árvore aqui, a gente pode fazer uma analogia que essa árvore aqui somos nós precisamos entender o seguinte: o que define o nosso valor enquanto pessoas são as nossas virtudes. Não é o carro que eu tenho ali fora, não é o apartamento onde eu moro, não é o meu casamento, não são os meus filhos que definem quem eu sou como pessoa, não é a minha profissão, não é um monte de coisas, apenas as virtudes. As virtudes me definem. E aí a gente vai conhecer agora o que são essas virtudes. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, podem me interromper. Vamos lá. Então aqui eu coloquei o que são as virtudes. Como eu falei para vocês, essa é uma forma das muitas outras infinitas de chegar pertinho de Deus. E aqui tem 1% do que são as virtudes. Aqui a gente não consegue colocar todas, mas, por exemplo, o amor triangular. Lisa, o que é isso? O amor, a gente já tem que amar o outro, ainda tem que amar o amor triangular. O que é isso? É o amor que primeiro a gente ama Deus, né? Esse todo que está aqui. Até mesmo, eu penso muito em relação a isso, né? Como os ateus conseguiriam um dia entender a manifestação de Deus? Pra gente que está aqui e que muitas vezes veio até aqui pela dor, pra gente o nosso entendimento de Deus é muito real. Mas para aquele que não entende ainda,
Deus ama do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ele ama de qualquer forma. Pode entrar, fica à vontade. Tem uns banquinhos ali atrás para o pessoal. Então, o amor, com esse triângulo de Deus, eu e o outro, é o amor que se precisa cultivar. É o amor que eu tenho por mim. Lisa, como assim o amor que eu tenho por mim? É o amor. Será que eu tenho manifestado também o amor que eu tenho por mim? Quando eu digo não para o outro, não me sobrecarrego? Porque muitas vezes a gente acha que amar é você passar a mão na cabeça de tudo. É você se sobrecarregar, é você se doar em demasia. Mas não é isso. A gente precisa do equilíbrio. E aqui tá a letrinha E, é o eu, que precisa estar equilibrado. E o amor ao outro também. Quantas ações foram feitas desde que tudo, né, assim, essa tristeza toda está acontecendo no Rio Grande do Sul? Quantas ações foram feitas mostrando, manifestando o amor? O amor que a gente tem pelo outro é exatamente isso. E aí, do amor, vem várias outras coisas, como a caridade, se colocar no lugar, o carinho que a gente tem com o outro, a alegria de ter amigos. Como é bom a gente chegar aqui no centro, né, na nossa casa, para trabalhar e a gente perceber que tem pessoas que se importam com a gente. Perguntam se você está bem, às vezes, o que aconteceu que você está com essa cara de cansada, né? Mas isso é amor, é a manifestação do amor. É o que a Cleo sempre faz quando ela chega aqui. A Cleo, a nossa dirigente aqui, chega e fala assim: eu amo você, sem prazo de validade. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu me senti constrangida com esse amor. Eu falei, gente do céu, como assim? Como assim alguém fala que me ama, nem me conhece? Se você me conhecesse, talvez você não me amaria. Mas o que é a gente entender que somos as virtudes que cultivamos? É exatamente isso, é superar, inclusive, o defeito do outro. Porque a gente só pode exigir perfeição do outro se nós já estivermos perfeitos. E eu acho que estamos todos no lugar certo, né? A lei de causa e efeito nunca erra. Estamos aqui para aprender o que significa perfeição. Não significa que a gente vai chegar lá, não nesse mundo, tá? Então, a caridade, a honestidade, a alegria. Coloquei a alegria como virtude, porque se a virtude não é inata, ou seja, eu não preciso nascer com ela. Às vezes eu ganho de brinde aí, porque com o passar dos anos, todos os ensinamentos são grudados no meu espírito. Meu espírito não esquece. O meu espírito atua na próxima encarnação com tudo aquilo que ele aprendeu. E é claro que tem todo um véu do esquecimento e tudo mais, mas isso aparece de forma sutil. Sabe aquela criança que tem aquela generosidade, aquela alegria? A gente tem visto muito isso depois dos anos 2000, né? As crianças têm nascido praticamente lapidadas. Elas entendem o que é a moral, elas entendem o que é o amor, a caridade, genuinamente. Só que, com o passar do tempo, a gente vai sofrendo as nossas frustrações, as nossas decepções, e a gente acaba ficando rancoroso com a vida. E aí a gente deixa de ser criança. Então, a alegria é uma virtude. Que é coisa melhor do que você estar num ambiente onde tem pessoas alegres. Não aquela pessoa demasiada, né? Tá todo mundo chorando e ela tá lá rindo, gargalhando. Mas aquela pessoa que leva alegria, amor no coração, é uma pessoa que se destaca por essa virtude. Coragem. Coragem também é uma boa virtude. Só um pouquinho. A coragem também é uma virtude que, inclusive, um dos pensadores que eu coloquei aqui, Sêneca, é um dos que mais divulgou a coragem dentro do estoicismo. Ele falava que a coragem não se finge. A honestidade eu posso fingir, a alegria eu posso fingir, mas a coragem para a vida eu não posso fingir. A coragem de fazer aquilo que tem que ser feito. Coragem de falar eu te amo. Gente, não é fácil você chegar aqui e falar eu te amo. Gente, como assim? Né? A coragem de dizer não para aquilo que você
que todo mundo esperava que sim, mas pelo bem da sua saúde mental você precisa dizer não. A coragem de deixar um relacionamento que já é muito mais abusivo do que bom. Precisa de coragem. A coragem é uma virtude. A coragem precisa ser... a coragem e todas essas virtudes aqui são itens que você pega assim, ó, numa prateleira e fala, a partir de hoje eu vou exercitar esse item aqui. E aí, o que mais que a gente tem como virtude? Fé, esperança, justiça. A justiça, como é que ela se dá em virtude, em termos práticos? Eu estou entendendo que se isso é errado, eu não vou fazer. Eu não vou negociar. Se isso existe uma corrupção aqui, eu não vou fazer. Eu não vou negociar. Né? A sabedoria. E a sabedoria, gente, ela pode englobar todas essas virtudes. Inclusive, quando a gente vê uma pessoa que não terminou nem a escola, que é tipo um senhor, uma senhora, que não terminou a escola e que é muito sábia. O que essa pessoa carrega? Essa pessoa carrega virtudes que ela foi semeando ao longo da vida e ao longo também das outras vidas. É sempre muito importante que a gente entenda o seguinte, nós vamos ter várias e várias vidas, mas que a gente não empurre com a barriga o que a gente precisa resolver aqui. O que a gente precisa resolver aqui vai ajudar a gente a vir aqui novamente com uma consciência mais expandida sobre as nossas virtudes. Aí só para citar agora aqui, porque eu acho que eu tenho um pouco de tempo, Aristóteles dizia, a vida plena e realizada não significa a vida feliz. Engraçado, né? Dentro do meu trabalho, eu tenho que falar isso até para as minhas pacientes, que isso é uma ilusão. A felicidade é uma ilusão, gente. A felicidade, na verdade, são momentos que temos ao longo da vida que a gente vai guardando, a gente vai colecionando. Eu acho que o ideal, na verdade, não é você correr atrás da felicidade, sim você correr atrás das virtudes. Quanto mais virtudes você tem, mais forte você é para encarar a vida. Porque quando você tem coragem, quando você tem fé, quando você tem sabedoria, você tem alegria, honestidade, pratica a caridade, exerce o amor, aí você encontra a grande fortaleza do ser, que é, na verdade, o que nos liga a esses mestres ascensos. Jesus, em toda a sua, né, pelo que escreveram dele, ele era um homem alegre, era um homem feliz, mas isso não significava que ele não tinha guerras para enfrentar. Guerras internas. A paz não é a ausência da guerra. Por isso que é importante a gente entender que a gente não tem que ficar o tempo todo sendo feliz. Ai, esse casamento tá ruim porque eu não sou feliz o tempo inteiro. A gente tem que ser feliz aqui dentro buscando as nossas virtudes. A felicidade, na verdade, é um estilo de vida que pode ser uma virtude também. A gente cultiva, assim como todas as outras. São Tomás de Aquino, quando a gente começou a falar sobre virtudes, quem começou essa história toda foi Aristóteles. Depois passou para a Igreja Católica e aí São Tomás de Aquino pegou isso como uma espécie de, olha, eu vou colocar aqui tipo quase um mandamento para a Igreja Católica, para as pessoas seguirem. O que antes não era cristão passou a ser, porque ele meio que tomou conta. Então ele colocou o caminho da santidade, é você criar novas virtudes. Sêneca, que eu já citei aqui, que é um filósofo estoico, falava, quando você cria virtudes, você chega mais perto de Deus. Olha só isso. Santo Agostinho falava o seguinte, a fonte das virtudes é Deus, ou seja, se isso aqui sou eu preciso plantar na minha vida as virtudes. Se hoje eu não estou colhendo todas as coisas que eu gostaria na minha vida, em termos práticos, eu preciso vir aqui na minha raiz e construir novas virtudes. Nós estamos aqui para lapidar o nosso eu interior. É a forma que a gente chega mais perto de Deus. É a forma que a gente chega mais perto do Pai. E isso aqui tudo não significa que uma boa oração, uma boa reza, né, um bom momento espiritual, você não chegue perto, você vai chegar perto de Deus. Porque assim você estará lapidando virtudes.
ter a fé, ter o amor, vir aqui, compartilhar um pouquinho da sua vida com as pessoas aqui, da orientação, tudo isso é buscar a virtude que precisa preencher o nosso espírito, a nossa alma. E na verdade é isso, quando a gente está preenchido das virtudes, a gente começa a olhar para essa vida e agradecer por todas aquelas coisas que antes pareciam nos fazer mal. Mas a doença, a dor, o tropeção, a queda financeira, o desemprego, tudo isso não é ruim, é a gente que qualifica. Tudo isso é ensinamento, porque quando a gente começa a olhar para tudo isso e percebe que essas coisas vão lapidar as nossas virtudes, vão lapidar o nosso ser, a gente começa a entender que tudo está em perfeito estado de ordem. Papai do Céu nunca erra. Até o caos, que parece o caos, está em perfeita ordem. E pontualmente, então, eu termino minha palestra. Falei mais rápido aqui pra gente conseguir não atrasar. Hoje é tão bom a gente ver essa casa cheia, né? A gente fica tão feliz de ver essa casa cheia. A gente agradece demais aqui a presença de vocês. Entendam o seguinte, quando vocês estão aqui assistindo uma palestra, seja, enfim, de qualquer pessoa que esteja aqui, nós somos apenas os mensageiros. E aí, quando vocês sentam aqui, vocês já ficam em estado de graça para receber as mensagens que talvez vocês vieram receber aqui dentro. Por isso que é muito importante. Tanto a palestra, se houver música também, já deixa um ambiente mais harmonizado para vocês receberem o que vocês vieram receber aqui, tá bom? Agradeço demais e vamos lá.